90 segundos tu não faz nem o miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, Arthur. Fala, galerinha! Voltamos. O pessoal tá falando, ele tá com medo ali do sistema, né, da internet. Vai dar tudo certo. Não, vai dar tudo certo. A aulinha hoje vai fluir bem. Transformações gasosas. Cara, que é uma continuação aí da primeira lei que a gente falou na aula passada, né? Então vamos dar uma relembrada aí da aula passada e vamos falar um pouquinho sobre essas transformações que são importantes, né? São transformações onde você consegue manter alguém constante ali e isso vai alterar essa primeira lei da termodinâmica, tá? Então a aula de hoje é sobre a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, gente, é a lei que apresenta a conservação da energia. Olha que bonito isso. Todo mundo quando estuda lá em Física 1, né, estuda lá aquelas conservações de energia e tal, acha que aquilo lá que é a lei física que fala sobre a conservação da energia. Não, a lei física que fala sobre a conservação da energia é a primeira lei da termodinâmica. Tá? É ela que diz pra você, ó, existe uma parada aí que se você medir antes e medir depois tem que dar igual. Vamos chamar essa parada aí de energia. É a primeira lei. Tá? E aí, olha aqui. A primeira lei, ela vai ser dada, né, ela vai ser representada assim. Tá aqui. A primeira lei da termodinâmica. Né? Delta U igual a Q menos trabalho. Lembra que o delta U é a variação energia interna. E ela está ligada, essa variação da energia interna aí, está ligada à variação da temperatura. Né? Então isso aqui está ligado à temperatura. Como assim? Se a energia interna aumenta, a temperatura aumenta. Se a energia interna diminui, a temperatura diminui. Tá? Esse cara aqui é o calor trocado. Que como a gente colocou também na última aula, se o gás ganha calor, esse cara é positivo, ele está ganhando calor. Né? Se o gás perde calor, aí aquele calor é negativo. Então, calor positivo é o calor recebido pelo gás. Calor negativo, né, menor que zero, é um calor termodinâmico. O que é o trabalho? O trabalho é a energia que o gás usou para empurrar a tampa. Lembra? Imagina o gás lá dentro daquele recipiente com uma tampa, tipo uma seringa, né? Aí você esquenta o gás, ou seja, você dá calor para o gás, aí o gás ganha essa energia e pá, se expande e empurrou a tampa.
Então, quando ele empurra a tampa, ele está realizando um trabalho. O trabalho, ele está intimamente associado ao volume. Pô, e faz sentido, porque, né, a variação do volume. Porque pensa, se o gás ocupa o mesmo volume, você esquentou ele e ele continua ocupando o mesmo volume, pensa lá, um gás está dentro da seringa. Seringuinha, né? Aí você tem aquele espacinho lá e tem um gás ali dentro. Você esquentou o gás e porque se a tampa da seringa sobe, o gás agora ocupa um volume maior. Se a tampa desce, o gás ocupa um volume menor. Então, se o volume nem aumentou e nem diminuiu, né? Se o volume ficou constante, se você não tem variação de volume, significa que a tampa não se mexeu, ou seja, não teve trabalho. Então, o trabalho está intimamente ligado ao volume. Perfeito? Aqui, só para a gente completar. Se o ΔU é positivo, maior que zero, significa que a temperatura aumenta. Se o ΔU for negativo, menor que zero, isso significa que a temperatura diminui. O gás esfria, né? Porque a energia interna está associada a essa agitação das moléculas. Então, se as moléculas estão menos agitadas, a temperatura aumentou. E o trabalho? O trabalho também pode ser positivo ou negativo. Quando o trabalho é positivo, significa que o gás sofreu uma expansão, ou seja, o volume dele aumentou, né? O gás realiza trabalho. É o gás que realiza, é o gás que empurrou a tampa. O gás realiza trabalho. Ele que se expandiu e empurrou a tampa. Mas o trabalho pode ser negativo. O trabalho vai ser negativo quando for uma compressão. O que é uma compressão? Compressão é que o volume diminuiu, ele foi comprimido. E aí não foi o gás que realizou um trabalho, né? Alguém foi lá e empurrou a tampa. Imagina, o gásinho está lá dentro da seringa, alguém foi lá e empurrou a tampa. Se ele empurrou a tampa... Tá ruim aí o som, não? Se ele empurrou a tampa, o gás foi comprimido, né? Então aí o gás sofre o trabalho. Aí a ideia é realizam sobre o gás. O agente externo é que realizou o trabalho sobre o gás. Tá? Bom, esse é o resumo aí, esse é o resumo da primeira lei da termodinâmica. Agora vamos às transformações, ó. Vamos lá. Transformações. A primeira transformação que eu quero mostrar para vocês é a isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? Transformação isotérmica, a temperatura é constante. Né? Isotérmica. Temperatura constante. O que significa? ΔT é zero. Não há variação de temperatura. E, cara, se não há variação de temperatura, se a temperatura nem aumentou e nem diminuiu, é porque a energia interna do gás nem aumentou e nem diminuiu. Ou seja, temperatura constante implica que a variação da energia interna é zero. As moléculas estão com a mesma agitação.
Consequentemente, o que vai acontecer? Se você substituir lá na primeira lei da termodinâmica, se esse cara aqui é zero, calor menos trabalho é igual a zero. Ou seja, o calor é igual ao trabalho, né? Se você pegar o menos trabalho, passar para lá positivo, você tira a conclusão de que o calor é igual ao trabalho. Ou seja, todo o calor que o gás conseguiu absorver, ele empurra a tampa. Certo? Tem um gráfico, cara, da isotérmica. A gente até falou desse gráfico quando a gente falou de gases. Né? O gráfico PV. Essa isotérmica, o gráfico é uma hipérbole. Né? Ou seja, P vezes V é constante. Esse é o gráfico da isotérmica. Tá? Porque ou seja, se a temperatura não muda, significa que se a pressão aumentar, o volume diminuiu. Se o volume aumentar, a pressão diminui. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Mas o produto deles tem que dar a mesma coisa, é constante. Essa é a isotérmica. Aí, ó, calor e trabalho ficam iguais. Outra transformação, vou botar aqui embaixo. Isovolumétrica, também já estudamos. Isovolumétrica, que também pode ser chamada de isométrica ou de isocórica. Vou botar os três aqui, ó. Isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Transformação. Quem é essa transformação aqui? É a transformação a volume constante. Então, ΔV é zero. Certo? Volume constante. E, cara, se o volume é constante, olha lá, significa que o gás nem expandiu e nem comprimiu. Né? Se o gás nem expandiu e nem comprimiu, significa que a tampa ficou parada. Ou seja, não teve realização de trabalho. Quando o volume é constante, o trabalho é nulo. Olha lá. Então, se o trabalho é nulo, pô, o que aconteceu? Todo o calor que o gás recebeu, ele guardou como energia interna. Se esse cara é zero, eu concluo que ΔU é igual a calor. Né? Fazendo uma analogia, lembra que a gente fez essa analogia? Pensa no calor como se fosse a energia que você adquire quando você está comendo. No caso do gás, ele não come, né? Ele é aquecido, você liga uma chama ali nele. Mas aí no teu caso, você come uma comida, você está ingerindo energia, caloria. Aí dessa caloria, uma parte você gasta, porque você realiza trabalho. Sei lá, você foi à academia e ficou empurrando as coisas lá na academia. Puxando, empurrando. Então você está gastando caloria, né? Você está realizando trabalho. Se sobrar alguma coisa, você guarda. É isso? Então se você comeu, 3 lanches ali, 3 hambúrgueres. Aí, mano, tu comeu 3 hambúrgueres, tu ingeriu aí 2.000 calorias. Tu foi na academia, só gastou 800, sobrou 1.200. Esses 1.200 tu vai guardar. Vai guardar como energia interna, né? Uma parte, o teu corpo vai até construir fibras musculares, né? Afinal de contas você está malhando, né? Então você vai construir fibra muscular, mas também tem uma parte que vai virar gordura, né? É aquele famoso bulking, né, diretor? O cara quando está malhando quer ganhar massa, quer ganhar músculo, né? Ele acaba ganhando músculo e gordura, fica meio embaçado, né? Depois ele tem que fazer o cutting para dar aquela secada. Eu tô num booking, já tem uns 30 anos que eu tô no meu booking. Quando secar, né? Pra quando eu entrar no cut, tu vai ver. Aí vocês vão ver o shape. Exatamente. Pô, se tirar essa capa de gordura que tem aqui, de 3 dedos aqui em cima de mim, eu sou definidão, mano. Eu sou igual aqueles bonecos lá do livro de biologia.
Tem todas as fibras musculares aqui. A questão é que tem 3 dedos de gordura por cima, mas isso aí a gente um dia vai tirar. Então é isso, né? Se sobrar alguma coisa, você guarda. Por exemplo, nessas transformações aqui, olha lá. O que é a transformação isotérmica? Pô, o gás não guardou energia nenhuma, ou seja, todo o calor que ele ganhou, ele realizou trabalho. Esse aqui que tu fica no 0 a 0, né? Tu ingeriu 1000 calorias, mas tu gastou as 1000 calorias. Beleza, ficou no 0 a 0. Nem engordou, nem emagreceu. Delta U é 0. Nesse caso aqui, pô, o trabalho é 0, mano. Ou seja, tu não gastou nada. Toda a energia que tu ganhou, tu guardou. Travou lá, ó. Foi. Hã? Cadê? A gordurinha para se manter aquecido, o Giovanni falou. Exatamente. A gordurinha é o charme, né? A gordurinha é o charme. Então aqui, ó. Olha esse caso aqui. Você não gastou nada, cara. Ou seja, você comeu lá, ingeriu a energia, o gás, né, no caso, ganhou calor, não gastou nada. Então ele guardou esse calor todo, né? No teu caso, fazendo essa analogia aí, você não gastou nada. Então todo o calor que você ganhou, toda a energia que você ganhou, você guardou. Esse caso aqui, a transformação isovolumétrica, é tipo aquele domingo que tu não faz nada e come pra caramba, sabe? Bate aquele pratão no almoço, aí depois do almoço, pô, tem aquela sobremesa que tu pede no aplicativo de entregas, que não bota dinheiro aqui, por isso que a gente vai falar o nome, mas você pede lá naquele aplicativo de entrega, né? Putz, pô, lá em casa a gente tem um negócio lá, pede um bolinho de cenoura, sabe aqueles bolinhos de pote de cenoura? Que é uma camadinha de bolinho, uma camadinha de chocolate. Meu irmão, aquilo ali é a perdição, cara. Aquilo ali deve ter umas 1000 calorias ali, mano. Quando porra, pede aquilo ali, já era. Mas então, aí tu não faz nada, não malha, não faz nada, vai guardar tudo. Vai guardar tudo. Eu, naquele domingo que eu como demais, eu não vou à academia, eu já imagino logo, já falo, putz, cara, tô aí no meio de uma transformação isovolumétrica, tô perdido, minha energia interna tá aumentando muito. Né? Agora, vamos para uma terceira transformação. Tira um print aí que eu vou precisar de espaço, né? Isso aqui é mais ou menos o resumo da primeira lei, e aqui são as transformações. Eu vou apagar esse resumo aqui que eu vou botar outra transformação aqui. Então tira um print aí, por favor. Show de bola, a galera tá ali. Que fome. Cara, não é um bolinho de cenoura? Moleque, o bolinho de cenoura... O bolinho de cenoura, ele é um sucesso, mano. Uma hora dessa, cheio de fome aqui. Ô, mano. Nem pode nem falar mesmo, senão vou chegar, vou pedir, mano. Não posso nem pedir isso aí não, porque eu fui à academia hoje, tô no déficit. Hoje eu realizei mais trabalho do que ganhei calor. Tô no déficit, minha energia interna tá negativa, a variação da energia interna. Eu vou manter isso aí. Vamos para a próxima transformação, ó. A próxima transformação é a transformação adiabática. Cara, adiabática é um termo que você já ouviu falar também, né? O que é adiabático? Adiabático é quando não há troca de calor. A Luana tá falando, o The Rock da física. Pô, mano, tô longe disso, cara. A adiabática é quando não há troca de calor, ó. Certo? Ou seja, o gás ele não recebeu calor e nem forneceu calor. Imagina que você botou esse gás dentro de uma garrafa térmica ali que não deixa ocorrer essa troca de calor. Certo? Ih, travou de novo. Travou ali a televisão de novo. Voltamos. O pessoal está comentando aí do bolo de pote. Então não há troca de calor, transformação adiabática. Perfeito? Vou até colocar aqui, ó, entre parênteses. Não há troca de calor. Cara, essa transformação é muito importante. E aí, se não há troca de calor, como é que fica a primeira lei da termodinâmica? Não é ΔU igual a calor menos trabalho? Então ficaria assim, ó. ΔU é igual a... O calor é zero menos trabalho. Pô, esse aqui é um sucesso, mano.
Esse aqui é o que o Dr. Paulo Musi, sabe o que é o Paulo Musi? Paulo Musi? Dr. Paulo Musi deve estar assistindo a gente aí, um abraço aí pro Dr. Paulo Musi, né? Tá sempre aqui ligado nas aulas de física. E o Dr. Paulo Musi, ele faz todo dia lá a bicicletinha dele, ele fica lá na bicicletinha dele em jejum, ele faz um aeróbico em jejum. Então, fazendo uma analogia, tá? Não vem a galera depois aqui falar que não tem nada a ver. Eu sei que tem outros fatores que vão influenciar, mas fazendo uma analogia, né? Qual é a ideia do aeróbico em jejum? O cara não ingere nada, né? Não ganha nenhuma energia, ele não come nada, e ele vai fazer bicicleta. Então ele vai realizar um trabalho, né? Se ele não ingeriu nada e vai realizar um trabalho, o que vai acontecer com a energia interna? Pô, vai diminuir. Se tu realizar um trabalho de 500 joules, a tua energia interna, a variação dela vai ser menos 500. Porque a variação da energia interna é menos o trabalho. O menos é da fórmula. Então é menos o trabalho. Então se o trabalho for 300, ΔU vai ser menos 300. Ou seja, tudo que ele realizar de trabalho ali, ele está gastando da onde? Da energia interna. Né? É o caso do gás. O gás está ali dentro de um recipiente, tem uma tampa. Você não esquentou o gás, você não deu calor para o gás. Você não deu calor para o gás, mas ele empurrou a tampa. Como? Ah, porque ele já tinha energia interna, as moléculas dele já estavam agitadas. E aí quando você botou ele dentro daquele recipiente, as próprias moléculas já agitadas empurraram a tampa. Então o gás conseguiu realizar trabalho usando a energia que ele já tinha, a energia interna dele. Perfeito? Porque você não deu energia adicional. Né? Então no caso do mundo dos marombas, olha lá. No caso do mundo dos marombas é o AEJ que a galera fala, aeróbico em jejum. O aeróbico em jejum poderia muito bem se chamar um aeróbico adiabático. Né? Porque é aquele aeróbico que você não deu calor, mas está realizando trabalho com a energia interna. Olha aí, aeróbico adiabático. Fica aqui, inclusive, a dica, a sugestão ao Paulo Musi. Paulo Musi, troca aí, pô, você que está assistindo nossa aula aí, que eu sei que você, pô, é um cara assíduo do canal Pro Enem, troca aí que tal você falar aeróbico adiabático, né? Na sua próxima live aí, você pode até me citar, pô, em homenagem ao professor Arthur aí de física, eu tô trocando o nome do meu aeróbico aqui, em vez de falar aeróbico em jejum, aeróbico adiabático. Pô, vou ficar super feliz. Tá bom? Aí, olha aqui. Viajei agora nessa fanfic aqui. Não, se ele trocar, eu vou botar uma bicicletinha aqui pra tu dar aula de física. Pô, não, fechou. Inclusive, eu acho que mesmo ele não trocando, podia rolar isso, hein? Porque imagina só, se eu dou 2 tempos aqui de 45 minutos sempre na bicicletinha, escrevendo no quadro de bicicletinha, meu irmão, é 1h30 de aeróbico por semana já que eu ganho. Aí. Quantos bolinhos de pote dá pra comer? 1h30 de bicicleta, dá pra comer 2 colheres do bolinho de cenoura. Ó, como é que ficaria o gráfico PV aqui, ó, da transformação adiabática? Cara, esse gráfico é importante também, tá? O gráfico PV, ele é uma curva, tá? Mas não é uma curva igual a da isotérmica. A adiabática, ele é uma curva diferente. Mestre, como é que eu vou saber? Cara, você não tem como saber, ele vai ter que te falar, tá? Ele vai ter que te falar, esse gráfico é adiabático. Você não pode olhar para o gráfico e falar, adiabático, isotérmico. Tem 2 curvas ali. Pode ser, se você olha para um gráfico PV e tem uma curva, pode ser isotérmica, pode ser adiabática, ou pode não ser nenhuma das duas. Entendeu? Pode ser uma transformação qualquer. Olha lá, travou de novo. Vai lá na outra câmera ali, rapidinho. Hã? Vai na outra câmera ali. Foi, voltou. Pera aí, pessoal, que a gente tá vendo aqui um negocinho da câmera aqui que dá umas travadinhas de vez em quando. Olha lá. O Ângelo tá falando que é perda de tempo. Cardio pra quem é magro. Não é não, cara, é importante, tá? Eu não vou ficar falando aqui também porque eu não sou pessoa de física, né? Eu não sou personal. Mas é importante, cara. Trabalho vascular é importante. Cardiovascular é importante. Bom, então tá aqui a adiabática. É uma curva que é diferente da curva da isotérmica. É uma outra curva,
Tá legal? É uma outra curva. Mas ela tem essa cara. Na verdade, a diabática, ela tem uma... Essa curva, ela respeita essa regra aqui, ó. P vezes V elevado a um fator gama ali, que a gente chama de expoente de Poisson. P vezes V elevado a alguma coisa que é constante. Na isotérmica, P vezes V é constante. Mas, cara, não se preocupa muito com isso aqui, não. É só pra... Eu tô escrevendo isso aqui só para você entender que a equação matemática aí da curva é diferente. Essa curva não é a mesma que essa. Essa aqui, a equação matemática diz que PV final é igual a PV inicial. Essa curva aqui está dizendo que PV elevado a alguma coisa inicial é igual a PV elevado a alguma coisa final, tá? Isso aqui é o expoente de Poisson. Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui não, porque isso aí é mais avançado, isso não cai no vestibular não. Mas é só para você entender que essas curvas são diferentes, tá bom? Então essa é a transformação adiabática. Isotérmica, adiabática e isovolumétrica. Cara, como é que isso cai no Enem? Cara, isso cai no Enem, tá? Isso até cai no Enem, até com uma certa frequência. E quando cai, cara, fica tranquilo, não é para você fazer conta. Na verdade, até seria melhor se fosse, né? Porque as contas praticamente não tem conta, né? Só tu igualar uma com a outra, né? Mas quando cai no Enem, cai, na verdade, de uma maneira teórica, que eu vou te mostrar agora. Tem uma questão ali. Deixa no quadro para eles printarem, diretor. Deixa eu ver aqui uma questão aqui. Pô, mas não tem o gráfico, não? Eu acho que não saiu o gráfico, hein? Ih, não veio o gráfico, diretor. Tu não consegue procurar o gráfico dessa questão aqui pra mim, não? Só um gráficozinho? Botar a figura, recortar e botar? Será? Joguei essa pedrada pra ele, ó. Enquanto isso, enquanto ele tá vendo ali, você vê se ele consegue arrumar só o gráfico da questão pra gente fazer uma questãozinha do Enem, eu vou continuar falando aqui do adiabático. Olha aqui. Só se der também, se não der, depois a galera faz, eu desenho o gráfico aqui, eu lembro o gráfico de cabeça. Tá? Se tu conseguir, beleza. Se tu não conseguir, eu desenho o gráfico aqui, a galera depois pega essa... Cheio de problema aqui, eu apenas me inventa Tu quer que eu desenhe aqui? Eu desenho. Se tiver ruim, eu desenho. Vê aí, vê se tu consegue. Ó, pessoal, galera, já printou? Deixa eu continuar aqui. Aqui é o seguinte, meu irmão, é pedrado. Tu tá achando o quê? É igual jogar no Vasco, irmão. O cara recebe a pedrada do Paulo Henrique. Tu acha que tu vai receber bola de quem? Tem que dominar. É esse aí, é esse aí. Pronto, se tu quiser deixar assim mesmo, mano, entendeu? Abre aí. Gente, olha aqui, presta atenção. Nessa transformação adiabática, a gente precisa fazer um detalhe aqui, ó, abrir um detalhe aqui, né? Abrir um parênteses. Que é a compressão adiabática, que a gente vai estudar, e a expansão adiabática. Maravilha, ó o diretor, ele faz charminho, cara, ele fala assim, pô, que isso, muito difícil, o cara faz em 10 segundos, tá vendo? Pô, meu irmão, a gente só dá a missão pro cara que sabe que vai cumprir. Ó, daqui a pouco eu faço então, rapidinho. Compressão adiabática e expansão adiabática. O que era a compressão, lembra? Compressão, o volume diminui. Se o volume diminui, o trabalho é negativo. O trabalho é menor que zero. Né? O volume diminuiu. Alguém foi lá e comprimiu o gás, né? Alguém foi lá e empurrou a tampa. Então o trabalho é menor do que zero. Presta atenção nisso, olha só. Eu vou dar um exemplo. Imagine que o cara fala, um gás sofreu uma compressão porque alguém realizou trabalho sobre ele, aí o trabalho foi de menos 100. Imagine que eu cheguei lá, empurrei a tampa e realizei um trabalho sobre o gás. Eu sou um agente externo. Fui eu que realizei o trabalho sobre o gás.
E aí, quando alguém realiza trabalho sobre o gás, esse trabalho é negativo. E você vai entender por quê. Bom, se é adiabático, calor é zero. Então, ΔU é igual a menos trabalho. Então, se o trabalho foi menos 100, quanto é que vai ser o ΔU? Nesse meu exemplo. Ué, ΔU não é menos o trabalho? O menos é da fórmula. Menos o trabalho. Só quem é o trabalho? O trabalho é menos 100. Então, o menos é da fórmula, não confunda. Esse menos já tem lá. O trabalho é que é menos 100. Então, fica menos com menos, vai dar mais. Opa, o ΔU é positivo. Se o ΔU é positivo, a temperatura aumenta. E aí, vamos entender. Claro, porque não fui eu que realizei o trabalho sobre o gás, foi o agente externo que realizou o trabalho sobre gás. Então quem gastou energia fui eu, porque eu que realizei trabalho. Eu que gastei minha caloria, porque eu fui lá e empurrei o gás, eu gastei caloria, eu gastei energia. Eu é que gastei energia para realizar o trabalho, mas você sabe que a energia não pode sumir. Então se eu gastei energia realizando um trabalho sobre o gás, quem ganhou essa energia? O gás, pô. Quando eu realizo um trabalho sobre uma cadeira, empurrando a cadeira, significa que eu gastei energia e a cadeira ganhou energia. Ganhou uma energia de movimento. Então, quando eu empurro o gás e gasto energia para fazer isso, realizo um trabalho, o gás ganha essa energia. Tanto é que quando você coloca lá na fórmula, por isso que o trabalho a gente chama de negativo, né? Quando o trabalho é sobre o gás. Porque quando você for botar na fórmula, vai ficar menos, menos. Menos, menos vai dar mais. Ou seja, a variação da energia interna do gás é mais 100. Ela ganhou 100 joules. O gás, né? Ganhou 100 joules, então ele esquenta. Se ele ganhou energia interna, as moléculas ficam mais agitadas. A temperatura dele aumenta. Porque, ó, apesar de ser adiabática e você não ter dado calor para ela, para o gás, né? Você não deu calor, mas você deu trabalho, né? Você deu um trabalho para ele, você fez um trabalho sobre ele, então você deu energia para ele de alguma maneira, através do trabalho. Então o gás ganhou essa energia. Numa compressão adiabática, a temperatura aumenta. E na expansão adiabática? Travou de novo, travou de novo, travou de novo, travou de novo. Voltou. E na expansão adiabática? Gente, na expansão adiabática, olha aqui. Expansão significa que o volume aumenta. Ou seja, o trabalho é positivo. Aí, se o trabalho é positivo, vamos no exemplo, vamos no meu exemplo igual. Aí agora não realizaram trabalho sobre o gás, não foi um cara de fora que realizou sobre o gás. Foi o gás que realizou o trabalho. O trabalho é positivo, então o trabalho foi mais 100. Ou seja, o gás é que se expandiu e empurrou a tampa. E aí, como foi o gás que empurrou a tampa, quem gastou energia? O gás, foi ele que empurrou. Então ele que gastou energia, porque ele empurrou a tampa. Ele realizou um trabalho. E aí como é que ficaria então, ó, a minha primeira lei da termodinâmica nessa expansão adiabática? Porque lembra, se é adiabático, o calor é zero. Então ΔU é igual a menos trabalho, mas o trabalho foi 100, positivo. Então o ΔU vai ser negativo. ΔU vai ser menos 100. Ou seja, o gás realizou trabalho, foi o gás que empurrou a tampa, então ele gastou energia. Ele gastou energia interna. Ele gastou energia dele. Quanto que foi a variação da energia interna dele? Menos 100. Porque ele perdeu esse 100, pô. Ele que realizou o trabalho. Ele perdeu esse 100 para empurrar a tampa. Então a temperatura do gás, o que acontece com a temperatura do gás? A temperatura do gás diminui. Porque se ele perde energia interna, lembra, as moléculas então ficaram menos agitadas, a temperatura diminuiu.
Quer ver um exemplo disso aqui? Exemplo. O desodorante de spray, de aerosol. O desodorante aerosol. Tu já viu, diretor? Quando você aperta aquele desodorante no sovaco, ele sai o gás geladinho? Porque qual é a parada ali? Você tem aquele recipiente, né? O gás está ali naquele recipiente. Quando você aperta, o gás se expande, porque ele vai para uma região onde ele pode ocupar um volume maior. Ele sofre uma expansão, o volume aumenta, ele realiza trabalho positivo, né? Porque para ele se expandir, ele fica empurrando as moléculas de gás que estão no espaço. Então ele vai empurrando essas moléculas de gás, ele vai realizando trabalho. Ele se expande. E cara, entre ele estar dentro da lata e sair da lata, isso acontece num intervalo de tempo tão pequeno. No mesmo ambiente que você estava com aquela lata naquele ambiente, você apertou, ele saiu, foi para o mesmo ambiente. Então assim, é tão rápido que não há troca de calor, não teve troca de calor, não tem tempo para trocar calor. Que é muito rápido, é quase que instantâneo. Então se não teve tempo de trocar calor, a gente vai dizer que foi um processo adiabático, né? Praticamente adiabático. Então ele se expande numa expansão adiabática. O que acontece com a temperatura do gás? Diminui. Por isso que ele bate no teu sovaco geladinho. Certo? E a compressão adiabática? Olha esse exemplo aqui, que maneiro. A compressão adiabática, imagine aí um meteoro, um objeto qualquer, caindo na atmosfera, entrando na atmosfera. Olha que maneiro isso aqui. Pô, essa parada aqui é alto nível, hein? Ó, você sabe que quando, sei lá, um foguete começa a cair na atmosfera, o que acontece? Ele começa a pegar fogo, não é isso? A temperatura dele começa a aumentar, ele pega fogo, né? E todo mundo explica isso por quê? Por conta do atrito com o ar. Quando ele entra na atmosfera, esse atrito com o ar faz ele esquentar, né? Pegar fogo. Cara, isso tem até a ver. Realmente, o atrito também vai aquecer. Mas você sabia que o principal motivo dele pegar fogo não é o atrito com o ar? Até porque no início, a atmosfera ela é pouco densa, né? O gás da atmosfera ele tem uma densidade baixa. Não é esse o principal motivo. O principal motivo é o seguinte. É porque o meteoro, imagina, você tem um objeto aqui, ó. Ele está se movendo muito rápido. Então, se ele está se movendo muito rápido, ele vem, por exemplo, daqui para cá, ó, num intervalo de tempo muito curto. E nesse intervalo de tempo muito curto, essas moléculas de gás que estavam aqui, ele empurra elas e comprime elas. Como se você empurrasse o gás tão rápido que ele comprime a frente do meteoro. Esse gás que estava aqui, ele empurrou e o gás ficou todo ele comprimido à frente do meteoro. Claro que esse processo acontece muito rápido, né? Então, como acontece muito rápido, o gás que está sendo comprimido não tem nem tempo de trocar calor com o gás do lado. Então ele sofre uma compressão onde ele não consegue trocar calor, ele sofre uma compressão adiabática. E aí, como ele sofre uma compressão adiabática, o gás que está na frente do meteoro, o que acontece com a temperatura do gás? Aumenta. Essa temperatura do gás aumentando é que faz o meteoro começar a pegar fogo. Olha só que legal. É o principal motivo, na verdade, né, do meteoro pegar fogo quando entra na atmosfera, é devido à compressão adiabática que o gás que está logo à frente dele sofre constantemente quando ele cai. Maravilha? Vamos ver essa questão então, diretor, pra gente fechar? Olha lá, a Regina falou, professor, então sempre na compressão adiabática vai dar positivo? Perfeito, Regina. Sempre na compressão adiabática, se é uma compressão, o trabalho é negativo, e se o trabalho é negativo, o ΔU é positivo. Então, consequentemente, sempre que for uma compressão adiabática, a temperatura do gás aumenta.
Sempre que for uma expansão adiabática, a temperatura do gás diminui, ele esfria. Sempre. Regina, sempre. Tá legal? Vamos ver a questão, vamos lá, bota aí pra gente ver. Olha lá. Esse aqui é o ciclo de diesel. Rudolf Diesel. Diesel é o diesel mesmo. Do motor a diesel, né? Rudolf Diesel patenteou um motor, né, que funciona, né, que funcionava aí sobre 4 etapas, que são 2 dessas etapas adiabáticas. E aí, através desse ciclo termodinâmico que o gás sofre, foi criada uma máquina que funciona através desse ciclo, um motor que funciona através desse ciclo, que é o motor a diesel. Não sei se você sabe disso, diretor, o motor a diesel não tem vela. Sabe qual é a vela do carro, né? O motor a diesel não tem vela. Ele não acende com as centelhas da vela. O motor a diesel, ele acende comprimindo o gás, né? Na verdade, o oxigênio junto com combustível, né? Com óleo diesel. Você comprime, aumenta muito a pressão, e aí quando você aumenta muito a pressão, aumenta muito a temperatura. Aí ele acende. Ele não precisa de vela. Ele acende só com compressão e expansão. É um motor bastante útil, né? Olha lá. Ele patenteou esse motor aí a combustão interna de elevada eficiência, cujo ciclo está esquematizado no diagrama pressão por volume. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, 2 das quais são transformações adiabáticas. Então, dessas 4 etapas, 2 são transformações adiabáticas. Vamos lá, olha aqui. Alguém até me perguntou ali no chat como é que era o gráfico da transformação isovolumétrica. Cara, esse gráfico aqui, vem comigo de novo aqui na questão. Olha aqui. O gráfico da transformação isovolumétrica, que o volume é constante, é muito simples. Inclusive, eu já falei desse gráfico lá quando a gente falou de gases ideais. Mas olha aqui. Olha, por exemplo, essa transformação aqui de D para A. O que está acontecendo quando o gás sai do ponto D e vai para o ponto A? Tá vendo que o volume dele não mudou? Porque quando ele estava no ponto D, o volume era 3. Olha lá. E quando ele vai para o ponto A, o volume dele continua sendo 3. Então, de D para A, ó, o volume é constante. Essa aqui é a transformação isovolumétrica. Sim, porque se o gráfico é pressão por volume, né? Quando você faz uma transformação em que o volume não muda, tem que ser sempre uma reta em pé. Ou subindo ou descendo, mas o volume não pode aumentar. Então o volume não pode ir nem para a esquerda nem para a direita. Tem que manter o volume. Então isso aqui é um exemplo de um gráfico de transformação isovolumétrica. Volume constante. Aqui, ó, o que aconteceu aqui nesse gráfico? De B para C. De B para C, cara, a pressão é que ficou constante. Ó. A pressão não aumentou e nem diminuiu. A pressão se manteve a mesma. Então, de B para C é uma transformação onde a pressão é constante. A gente chama isso aí de isobárica. Aqui é uma transformação que a pressão é constante. Aqui é uma transformação que o volume é constante. E aí tem mais 2 transformações, ó, de C para D e de A para B, que são 2 curvas. Então, eu tenho 4 transformações. Uma é isovolumétrica, volume constante. Uma é isobárica, pressão constante, que a gente falou lá em gases ideais. Sobraram outras 2 curvas. E ele falou no texto que dessas 4, 2 são adiabáticas. Então, só pode ser adiabática quem? De C para D e de A para B. Entende que eu não olhei para o gráfico e falei assim, pela curva é adiabática. Não posso fazer isso. Eu não sei se essa transformação aí, só olhando para o gráfico, é adiabática, ou é isotérmica, ou é qualquer outra transformação. O cara tem que falar para você que aquela curva ali é uma transformação adiabática. Não dá para olhar para a curva e saber. Entendeu? Ele tem que te falar. Ele falou. Ele falou que eram 4 etapas, 4 transformações, e 2 são adiabáticas. Então as únicas que podem ser adiabáticas são as 2 curvas que eu tenho, porque eu sei que a transformação adiabática tem essa cara, ó. Tem que ser uma curva. Então se eu tenho 4 transformações, 2 são diabáticas,
Quando eu olho para o gráfico, só tem duas curvas, duas transformações que são curvas, então essas duas são as adiabáticas. Porque as outras duas não podem ser. Uma é uma reta, a outra é outra reta. Perfeito? Então, olha lá, nessa questão aí, vamos ver aqui. Quem são as transformações adiabáticas? De A para B e de C para D. Eu vou anotar isso. Ó, questão 6, não é questão 6, diretor? 3. Questão 3. Vou apagar aqui o meu meteoro aqui. De Pegasus. Questão 3, ó. Quem são as transformações adiabáticas? São de C para D e de A para B. Isso. C para D e A para B. São as adiabáticas. Tá, vamos ler as opções agora. Vamos ler o que ele quer. O ciclo diesel é composto por 4 etapas, duas das quais são adiabáticas. O motor a diesel é caracterizado pela compressão de ar apenas, com injeção de combustível no final. No ciclo diesel, o calor é absorvido em... Olha aqui, ele está falando. Em que momento o calor é absorvido? Não pode ser na adiabática, porque a adiabática não há troca de calor. Na adiabática, o calor não é nem absorvido e nem cedido. O calor não entra nem sai, não tem troca de calor. Então, aonde o calor foi absorvido? Não pode ser nem na CD nem na B. Aqui, ó, nessas duas, como são adiabáticas, a troca de calor é 0. Vamos ler as opções. Ele quer saber aonde o calor foi absorvido. Vamos ver as opções. Letra A. De A para B e de C para D? Não, pô. De A para B e C para D são justamente as adiabáticas. Não vou nem ler o resto. De A para B e C para D não teve absorção de calor. Letra B. De A para B e de B para C? Cara, B para C pode até ser, mas de A para B não. A para B é adiabática. Letra C. De C para D? Não, pô. C para D é adiabática, irmão. Já falei. Não pode absorver calor na adiabática. Letra D. De A para B? Não, meu irmão. De A para B é adiabática. Só sobra a letra E. De B para C. Pois representa uma expansão isobárica em que o sistema realiza trabalho e a temperatura se eleva. Perfeito. A única opção que pode ser é de B para C. Ó. Daqui para cá, tudo bem. O gás se expandiu, né? A temperatura se elevou. Como é que eu sei que a temperatura se elevou? Porque a pressão ficou constante, mas o volume aumenta, né? Você sabe o pivot Povotó. Então, só para a gente conferir a letra E, que é o gabarito, ó, você viu que o volume aumentou. Se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Olha a primeira lei da termodinâmica. ΔU igual a Q menos trabalho. Se eu passar o trabalho para lá, calor vai ficar ΔU mais trabalho. Esse cara vai negativo, negativo vai para lá positivo, certo? Não é na transformação adiabática, é na transformação de B para A. De B para A, não, de B para A não, de B para C, né? De B para C, tudo bem, não é adiabática, é isobárica. E aí, ó, se o volume aumentou, o trabalho é positivo. Então esse cara aqui é um valor positivo. E se a temperatura aumenta, o ΔU também é positivo. Então, o calor vai ser a soma de um número positivo com um número positivo, também vai ser positivo. E se o calor é positivo, significa que é um calor recebido pelo gás, né? Ele absorveu esse calor, ele não cedeu, ele não perdeu, ele absorveu. Portanto, o gabarito é letra E. Show de bola. Maravilha? Show de bola, galerinha. Perfeito? Então a aula hoje fluiu bem, né? Deu umas pipocadas ali no meio do caminho, mas rolou. Certo? Vou sair da frente para tu printar. Maravilha. Bota aqui na questão também para eles printarem, diretor, que eles não tinham esse gráfico, né? Vou sair da frente aí, ó. Printa aí a questão 3 aí que estava sem o gráfico. Perfeito. E é isso, pessoal. Mais uma vez foi um prazer. Obrigado pela atenção de vocês aí, galera do Rio. Bom feriado, né? E é isso. Semana que vem estamos de volta. Estude, faça os exercícios, pratique. É isso, galera. Estudando, praticando, você vai chegar longe. Valeu? Forte abraço, beijo grande.
e até o próximo episódio. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.